Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou seu povo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus e a fé de nossa Mãe estejam conosco. O tempo litúrgico nos convida a meditar sobre a vigilância, a ver a autoridade de nosso Senhor e a manter a nossa esperança. A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses e o Evangelho de Lucas nos oferecem, em conjunto, uma profunda reflexão sobre como devemos viver a nossa fé. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos de 1 a 6 e do 9 ao 11, São Paulo instrui a comunidade de Tessalônica sobre a vinda do Senhor. Ele compara o dia do Senhor a um ladrão que vem de surpresa, pegando desprevenidos aqueles que vivem nas trevas. A lembrar que os próprios discípulos de Jesus perguntavam a ele quando seria esse dia, qual seria o sinal. E Paulo hoje responde como o Senhor nos respondeu em Mateus capítulo 24. Quanto àquele dia e hora, porém, ninguém tem conhecimento, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Ou seja, irmãos, para nós que buscamos ser filhos da luz e do dia, não seremos surpreendidos quando nosso Senhor voltar. A nossa identidade cristã nos retira da escuridão, do pecado e da ignorância. Não nos preocupemos em saber o tempo exato do fim, pois a nossa esperança não se baseia em uma contagem regressiva, mas na certeza da salvação que já nos foi dada em Cristo Jesus. A vigilância cristã não é uma espera ansiosa pelo fim do mundo, mas uma atitude de prontidão em nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É o esforço contínuo de viver em graça, de nos revestirmos da armadura de Deus, a fé e o amor como couraça e a esperança da salvação como capacete. Essa vigilância nos leva a construir o reino de Deus aqui e agora. A nossa esperança não é uma fuga do presente, mas uma motivação para vivê-lo plenamente. A Igreja nos ensina que a vigilância é um ato de caridade. A exortação de São Paulo à comunidade de Tessalônica nos encoraja para nos edificarmos mutuamente. Mostra que a nossa salvação não é um caminho solitário. Somos chamados a caminhar juntos, a sustentar uns aos outros na fé, no amor e na esperança. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, de vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, que vocês não fiquem falando mal uns dos outros, mas somente palavras boas, capazes de edificar e de fazer bem aos ouvintes. A passagem do Evangelho de hoje nos apresenta Jesus ensinando com autoridade. A multidão se maravilha, pois ele não fala como os mestres da lei, que se apoiam em tradições e interpretações. Jesus fala a partir de si mesmo, de uma autoridade que lhe é intrínseca e divina. Sua palavra não é apenas ensinamento, mas ação transformadora. Essa autoridade se manifesta imediatamente quando um homem possuído por um espírito impuro desafia nosso Senhor. O demônio reconhece em Jesus o Santo de Deus, demonstrando que a autoridade de Cristo é a da santidade. Jesus, com uma simples ordem, expulsa o espírito maligno. A sua palavra se torna uma ação concreta de libertação e cura. A Igreja, como corpo de Cristo, continua essa missão nos dias de hoje. O ministério de exorcismo, por exemplo, é uma extensão da autoridade que Jesus conferiu aos próprios apóstolos. Essa autoridade, no entanto, irmãos, não é para o domínio, mas para o serviço e salvação de todos os membros de sua Igreja. O poder de Deus que age em Cristo é para libertar o ser humano das amarras do mal, sejam elas espirituais ou físicas. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Irmãos, vejam, a vigilância, como ensinada por São Paulo, não só nos prepara para a vinda do Senhor, como também nos capacita a reconhecer a sua presença no aqui e agora. Não se trata de uma espera de braços cruzados, mas sim de uma prontidão que põe a mão na massa para discernir a autoridade de Jesus em nossas vidas. Da mesma forma, a autoridade de Jesus não é algo intocável, filosófico. Não,
A autoridade dele é uma força real que nos liberta do pecado e nos fortalece para a vigilância. Basta olhar para a vida daqueles que deram de frente com essa autoridade. O homem hoje do Evangelho mesmo, possuído por um espírito maligno, teve a sua vida restabelecida numa simples palavra de Jesus. Eu tive uma vida inteira de erros e tive minha vida completamente transformada pela palavra de Deus. A palavra de Deus ressoa em nossos corações com a mesma autoridade de Jesus que expulsou o demônio. Nos dá a força necessária para sermos surpreendidos apenas com a nossa transformação e não com a vinda do Senhor. A igreja nos lembra que a nossa fé não é uma questão de mero conhecimento, irmãos, mas de um encontro pessoal com Cristo Jesus. A vigilância nos mantém atentos. A autoridade de Jesus nos liberta. Que possamos então, no dia de hoje, viver cada dia revestidos da esperança da salvação, encorajando uns aos outros e permitindo que Jesus atue em nós, transformando-nos e libertando-nos para a glória do reino de Deus. Que o nosso viver, a nossa rotina diária, seja um testemunho da nossa fé, que a nossa vigilância seja amor e a nossa esperança um farol para os que ainda, porventura, estão caminhando nas trevas. Que Deus abençoe você, meu irmão, e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.